você, seja bem-vindo ao nosso programa Prova Final, programa que você já conhece, fruto de uma parceria de muito sucesso entre a TV Justiça e a rede LFG. Meu nome é Fábio Mena, eu sou professor de Processo Civil e conto com você durante esse programa todo. Veja bem, se você ainda não assistiu, está pela primeira vez, não tem problema. Saiba como é que funciona esse nosso encontro. No primeiro bloco, no total de 3, no primeiro bloco, nós vamos aqui apresentar o tema do dia. Tema do dia. Qual é o tema de hoje? Procedimentos no Juizado Especial Cível. Procedimentos no Juizado Especial Cível. No segundo bloco, o bloco que eu mais gosto é o Pergunte ao Professor. É um bloco onde os nossos alunos preparam perguntas a serem respondidas. Muito interessante, você vai gostar muito. E no terceiro bloco, este mais focado a você que está prestando concurso público, a você que vai prestar o exame da OAB, eu separei dois testes para ajudar na sua preparação. Mas veja bem, você não precisa ser estudante de direito para aproveitar esse programa. Ao contrário, você já pode ser advogado. Não é também? É leigo, não é da área jurídica? Melhor ainda, melhor ainda. Então, olha, conto com você. É um segundinho, vai começar e vamos falar de Juizado Especial Cível. Até daqui a pouco. Por que será que o Juizado Especial Cível é tão utilizado pela sociedade? Por que será que as pessoas confiam no Juizado Especial Cível? A resposta você vai ter durante esse programa. Nós vamos analisar hoje os procedimentos do Juizado Especial Cível, mas algumas considerações iniciais são importantes. Primeiro, vou aqui focar a Lei 9.099 de 95, isto é, Juizado Especial Cível Estadual. Não é objeto, nesse momento, análise do Juizado Especial Cível Federal, apenas estadual. Mas é importante uma pequena análise histórica. Não é comum no nosso sistema, não era comum no nosso sistema, a criação de juizados ou de tribunais que envolvessem causas de menor complexidade. Não era mesmo. No entanto, claro, o legislador, a própria sociedade, percebeu que era necessária a criação desses juizados. Claro que sim, claro que sim. Talvez tirar da justiça comum casos de maior complexidade, deixar para a justiça comum e de menor complexidade no Juizado Especial Cível. Claro que sim, a sociedade percebeu que isso era importante, então houve essa separação. Num primeiro momento, foram criados os Juizados Especiais de Pequenas Causas, esse era o nome, Juizados Especiais de Pequenas Causas. Talvez pequenas causas, não é? Dê melhor a ideia do que ser esse juizado. Até que em 1995 foram criados aí os Juizados Especiais Cíveis. Pois bem, o Juizado Especial Cível, ele certamente, tem uma característica muito importante, que é a informalidade. Ele é informal, de fato. O Juizado Especial Cível é informal. O que eu quero dizer com isso? Pode ser, não é, que na sua cidade, que no seu estado, que na sua comarca, não é? Algum Juizado Especial Cível adote um procedimento um pouco diferente do que eu vou colocar aqui. É possível isso. Ué, mas então é errado? Não, não é errado. O Juizado Especial Cível permite isso. Permite isso. Alguns juízes de alguns juizados adotam um procedimento um pouco diferente. Por quê? Pela característica do local, não é? Pela característica das ações, então acaba adotando um procedimento diferente. Não é errado, isso é plenamente admissível num juizado especial. O que nós vamos utilizar aqui é a lei, vamos utilizar embasamento legal, vamos utilizar aquilo que está previsto, basicamente, na Lei 9.099. Você sabe muito bem que o Juizado Especial Cível, nem o criminal, não vou falar de GCRIM também, o Juizado Especial Cível, famoso JEC, não é? Ele tem um limite do que tange ao valor da causa. Primeira coisa é isso, existe um limite quanto ao valor da causa. Que limite é esse? 40 salários mínimos, não é? Só admite causas de até 40 salários mínimos. Mas, Bena, eu já ouvi falar um negócio de 20 salários mínimos? Pois bem, até 20 salários mínimos
né, a parte pode procurar o juizado sem advogado. É possível sim. Agora, de 20 a 40, se faz necessária a presença efetivamente do advogado. Esse é o teto do Juizado Especial Cível, 40 salários mínimos. Muito bem, muito bem. Há uma limitação também quanto à legitimidade. A princípio, só é possível, não é, pessoa física promover ação no Juizado Especial Cível. A princípio, não se admite, não é, que pessoas jurídicas utilizem o Juizado Especial Cível. Mas há uma ou outra exceção. Por exemplo, né, microempresa ou aquelas chamadas firmas individuais, estas poderão utilizar o Juizado Especial. Microempresas ou firmas individuais poderão sim utilizar o Juizado Especial. Condomínios, né? Boa parte dos juizados admite o condomínio edilício como autor de uma ação no Juizado Especial. Mas a intenção do legislador era que as pessoas físicas procurassem esta justiça. Como assim esta justiça? Então esse ponto é muito importante. O Juizado Especial, não é? Ele tem lei própria e procedimento próprio. E em nenhum momento se confunde com a justiça comum. É um tipo de justiça, efetivamente, o Juizado Especial Cível. Ora, se ele possui regras próprias, eu tenho que adotar as regras da Lei 9.099. Eu não posso utilizar o sistema do Código de Processo Civil, salvo, é claro, naquelas situações onde a lei é omissa. Aí nós aplicamos subsidiariamente o Código de Processo Civil. Mas, havendo previsão na Lei 9.099, eu tenho que aplicar a lei, eu não posso utilizar o CPC. Aí você vai falar assim, mas Mena, eu acho que deve ter muita coisa em comum, afinal de contas, nós estamos trabalhando com causas cíveis. Alguns pontos em comuns existem, alguns, mas outros não. E esse é um conflito que é gerado. Muitas vezes, o advogado quer aplicar o CPC no juizado. Sabe o que acontece? Dá errado. Tudo errado, porque os princípios são diferentes. O Juizado Especial Cível, ele tem como um dos princípios a informalidade que eu acabei de colocar, ele é mesmo informal. E um outro princípio é o da oralidade. É isso mesmo. A intenção do legislador, na verdade, é que esse processo do Juizado Especial Cível se desenvolva, pelo menos naquilo que é importante, de forma oral. Da existência de audiências, da existência sempre, não é, de audiência de conciliação e de audiência de instrução. Mas é muito importante que você entenda que o Juizado Especial Cível é uma opção. É isso mesmo, Juizado Especial Cível é opção. Ninguém, mas ninguém mesmo, está obrigado a promover uma ação no Juizado Especial. Ninguém. É opção. O artigo 3º da Lei 9.099 estabelece isso, que é a opção pelo Juizado Especial Cível. Então você escolhe o Juizado Especial. Ah, é, Mena? Quer dizer então que numa causa de até 40 salários mínimos eu posso escolher a Justiça Comum? Pode, você vai à Justiça Comum, sem problema algum. Tem vantagens e desvantagens, não é? Vantagens e desvantagens. Muitas vezes as partes se sentem mais seguras na Justiça Comum. Para falar a verdade, não são as partes que se sentem mais seguras, e sim os advogados delas. Por quê? Porque para a parte, pessoal, tanto faz, veja bem, tanto faz se é no Juizado Especial ou na Justiça Comum. É o advogado que orienta dessa maneira. Se você pensar bem, para a sociedade, o Juizado Especial é melhor. É bem melhor. Claro, é mais barato, é um processo que sai mais barato, é um processo que, em tese, é um pouco mais rápido do que o da Justiça Comum, é um processo que tem menos formalidades, e isso facilita o acesso à justiça. Veja bem, olhe em torno de você com as pessoas que você convive.